Está no ar mais um Esportes Gerais. Programa que leva esporte e qualidade de vida até você. Eu sou Vinícius Andrade. E eu, Raíssa Torres, aqui você fica por dentro de tudo que rola no mundo esportivo com matérias especiais. No programa de hoje você vai saber como são os desafios de um árbitro de futebol. Vai ver ainda personagens que vivenciaram momentos especiais e histórias emocionantes durante as Copas do Mundo. Tem ainda a galera que busca no remo uma alternativa para fugir da rotina e se exercitar. E a entrevista especial é com o massagista e lenda do Atlético, Belmiro Oliveira. A missão deles é uma das mais complicadas. Um erro pode custar caro e até mesmo mudar o resultado de uma partida. Pois é, Vinícius, e agora você vai conhecer um pouco mais sobre a vida dos donos do apito. Mesmo com tanta pressão, são apaixonados pelo que fazem. Autoridade máxima do espetáculo, um simples apito pode levar torcedores, dirigentes e jogadores à loucura. O Anderson não se intimidou com a pressão. Aos 30 anos, ele já foi eleito o melhor árbitro do último Campeonato Mineiro. Apaixonado desde garoto por futebol, a falta de intimidade com a bola não o impediu de seguir carreira nesse esporte. Geralmente o sonho de toda criança é ser um jogador de futebol. O meu não era diferente. Como não era muito bom de bola, e nunca fui muito bom de bola, aí eu vi uma reportagem um dia em um telejornal falando sobre o curso de arbitragem. E eu achei interessante e decidi fazer. Fácil perceber que vida de árbitro é complicada. Não são raras as vezes em que eles são vítimas de agressões, ameaças, mas as dificuldades não fizeram o Anderson perder o foco. Quando fala de ser árbitro, a princípio já pensa logo nas dificuldades. Quando os amigos chegam com um pensamento negativo, principalmente, eu sempre falei, se precisar tomar porrada para chegar onde eu quero, então eu vou tomar porrada, porque eu vou chegar onde eu quero. Meu objetivo é chegar na FIFA e um dia apitar uma Copa do Mundo. Ser discreto, esta é a ordem. Mas não existe um jogo sequer em que os juízes passam despercebidos. Se a gente entrar para o jogo preocupado que um time tem que ganhar, preocupado que o estádio tem 40 mil pessoas de uma torcida e 5 mil de outra, e a pressão, a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E se você pensa que é só nos grandes estádios que o juiz é lembrado, está muito enganado. Nas peladas e nos jogos amadores, a torcida também solta o gogó e não alivia na pressão. Eu já tô até sem voz, tanto que eu grito pro juiz, pra todo mundo. Quando deixa de marcar os lances, eu fico muito nervosa. Se deixa de marcar pro outro time, tudo bem, mas se deixar de marcar pro meu, não pode não. Depois de um certo tempo eu já tô nessa aí há mais de 20 anos, então hoje é mais tranquilo. Para quem está dentro de quadra, o desafio é controlar o nervosismo. E se pintar alguma jogada mais dura, o esperado é que vá subir cartão. Desta vez, o juizão não decepcionou. Às vezes eu fico bem nervoso, viu? Às vezes eu não concordo muito, mesmo ele estando certo, se for contra o meu time, geralmente eu fico nervoso. Um lance polêmico, assim, você acaba passando um pouco dos limites, tá no momento ali o sangue ferve, mas depois você tem que controlar o time, tem que controlar a situação do jogo, porque ainda mais sendo capitão do time, tem que ter um autocontrole, tem que saber conversar com o juiz. Além do árbitro, existe outra pessoa muito lembrada pela torcida. Minha mãe é sofredora também. ela já teve vontade mesmo de estar indo no campo para assistir jogo, mas nunca foi. Mas eu imagino que seria uma pressão muito grande para ela estar no campo. Em meio às críticas, também existem histórias de apoio que acabam marcando a vida daqueles que não estão acostumados com muitos elogios. Eu estava fazendo um jogo de um time da capital, um time grande da capital, contra um time do interior. Esse jogo foi no interior. E
E geralmente todos os torcedores, após o final das partidas, eles ficam esperando os jogadores para tirar foto com o jogador. O árbitro passa despercebido, ninguém quer tirar foto com o árbitro e tal. Nesse dia, o senhor chamou a gente e falou que a criança estava ali há 1 hora esperando para tirar foto comigo. Eu fiquei muito emocionado. Eu tirei 2 cartões, um cartão amarelo e um vermelho, e dei para essa criança. A Copa do Mundo mexe com a emoção de todos, principalmente com os fanáticos pelo futebol. E tem gente que acompanhou de perto esse evento. Histórias marcantes você confere agora. Olhares curiosos, celulares apontados e muitos flashes. Ficar perto da taça da Copa do Mundo mexe com a emoção. Nossa, eu gostei muito. Assim, sem palavras. A gente achou legal. É muito bonito. Acho super interessante, é uma maneira assim, de motivar as pessoas para poder participar desse evento tão maravilhoso para o Brasil. Ela é feita de ouro maciço 18 quilates, mede 36,8 centímetros e é o objeto mais cobiçado pelas seleções do mundo. A Taça da Copa leva jogadores, treinadores e torcedores à loucura para alcançar o objetivo de serem grandes campeões mundiais. O Brasil levantou a taça 5 vezes e mostrou ao mundo o futebol digno de pentacampeão. Mas a melhor seleção do mundo nem sempre levou a melhor. O Maracanã foi palco da maior decepção da seleção brasileira. Quase 200 mil torcedores ficaram calados no estádio em 1950. A derrota para o Uruguai na final da Copa ficou conhecida como Maracanazo e o episódio ficou na memória. Mas o fantasma de 1950 não tirou o brilho da seleção verde e amarela. Em 1970, o povo brasileiro soltou o grito de tricampeão. Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi transmitida ao vivo e em cores para o mundo inteiro. Milhões de pessoas viram Jairzinho, Tostão e Rivelino exibir um futebol de encher os olhos. Na época, nós assistimos os jogos todos da Copa na casa do meu sogro. Porque ele tinha uma televisão já maior, né? E aí os amigos, os familiares, todos ficavam à vontade lá na poltrona, vibrando. O final da Copa entre Brasil e Itália foi um momento de grande emoção para Roberto, que não desgrudou da telinha durante os jogos. O último jogo contra a seleção italiana foi realmente aquele momento em que, como se diz, dá aquele friozinho na barriga, aquela expectativa, o pessoal doido para chegar a hora do jogo. A Copa do Mundo no México em 1986 foi recheada de emoções. O polêmico gol de Maradona, que foi apelidado de Mão de Deus, é lembrado até hoje. Mas se dentro de campo as partidas não foram nada fáceis, imagina ter que acompanhar e cobrir de perto essa Copa. Para vocês terem uma ideia, quando chegamos no México, 15 dias antes do início da Copa, no hotel que ficamos instalados, onde tivemos que montar um estúdio, já que a transmissão era 24 horas por dia, eu entrei no apartamento num dia e só cheguei na porta do hotel 8 dias depois. Você tinha, em termos de 3, 4 horas para dormir, quando muito. O futebol da seleção canarinha de Sócrates, Zico e Júlio César encantaram a todos. Os anfitriões mexicanos se renderam ao futebol arte dos brasileiros. Estávamos em Guadalajara, onde estava sediada a seleção brasileira, e a decisão por pênalti contra a França, quando o Zico perdeu o pênalti e o Brasil foi eliminado. Foi, por incrível que pareça, parecendo como se o jogo estivesse acontecendo no Brasil. E a tristeza foi geral. Eu vi muitos mexicanos e mexicanas chorando com a eliminação do Brasil naquela oportunidade. Muitas histórias fazem parte da vida do ex-jornalista de rádio. Os 34 anos de profissão fazem Roberto se esquecer de alguns detalhes da final da Copa de 86. A decisão final foi entre a Argentina e a Inglaterra. Eram tantos jogos que a gente até perde a noção. Apesar de um leve momento de esquecimento, Roberto Rocha se lembra muito bem de quem já passou pelo microfone da rádio.
Quando eu era repórter, eu entrevistei várias vezes Pelé, Didi, Garrincha, Newton Santos, vários jogadores da seleção brasileira. O futebol foi criado na Inglaterra no século XIX, mas o brasileiro deu o seu jeitinho de transformar esse esporte em uma paixão sem limites. Era nossa, né? Nossa, do Brasil. Os outros países pegam só para, como se diz, só para ver como é que é. Na verdade é nossa. O futebol é nosso. A mudança para os Estados Unidos não fez Glaucio parar de torcer e vibrar com a seleção brasileira, principalmente na Copa de 1994. O jogo entre o país do coração e o país que escolheu para ter o futuro foi emocionante para o torcedor brasileiro. Um dos jogos que eu estive foi com o Brasil e Estados Unidos, e era 4 de julho. O 4 de julho para eles é, né, o 7 de setembro, mas é muito mais emotivo, aquela loucura toda. Então nós ganhamos, né, assim, conseguimos como se derrubar um gigante. Agora a Copa volta para o país do futebol e está difícil segurar a ansiedade para quem sabe levantar a taça e soltar o grito de hexacampeão. Com certeza, com o apoio dessa torcida aí, ninguém ganha não, ninguém tem igual não. Brasil é Brasil. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais novidades no Esportes Gerais. Tem a entrevista especial com o massagista do Atlético, Belmiro Oliveira. Você vai acompanhar ainda um dia de treino com os admiradores do Remo. Não saia daí!